Boa noite, aguardando vocês para mais um momento de Contando História. Esse breve momento que fazemos todas as terças às 19 horas. Hoje nós estamos sem a música, como sempre, ouvindo a música da natureza. E para iniciarmos, vamos fazer uma leitura preparatória desse livro aqui, Para Viver Bem, de Humberto Pazian. Há momento certo para tudo. Aprenda a esperar. E é por isso que estamos esperando. Porque tudo no momento certo. Observe a natureza. O agricultor semeia o campo. As pequeninas sementes são entregues aos cuidados do sol, da água e da terra. No momento certo rompem-se e germinam. Do pequeno caule que se ergue em direção ao céu, surgem as frondosas árvores que alimentarão com seus frutos famílias inteiras. Tem sido assim desde o início dos tempos. Quando será que confiaremos na grande inteligência que a tudo governa, provendo inclusive as nossas necessidades? Oi, Aine Dreams, você é a primeira a chegar, bem-vinda. Então, há um momento certo para tudo na vida. O que nós precisamos é acreditar que se nós temos um anseio, se nós temos um sonho, se nós temos um objetivo, não vamos cruzar os braços e esperar, mas corramos atrás. Busquemos o perseguir mesmo, de fato, o nosso desejo, o nosso sonho. Em especial se esse desejo, o sonho, o objetivo for nobre, for para o nosso bem, para o bem de uma comunidade, para promover algo de bom, seja em benefício próprio, seja em benefício de uma comunidade, ou de algumas pessoas, ou de uma única pessoa. Então, o que importa é que nós acreditemos, confiemos e busquemos, através da nossa persistência, da nossa crença, da nossa fé, persigamos o nosso objetivo. Então, que Jesus permaneça conosco. E aí nós vamos pedir a Jesus, agora na companhia de Viviane Yasmin e a Aine Dreams, com muita satisfação, nós vamos fazer uma prece inicial, breve, para que possamos contar a nossa história, a história do nosso querido irmão Horta. Então, queremos dizer da nossa alegria em aqui nos encontrarmos para esse momento especial, contando história, sob a assistência dos amigos espirituais, e na companhia da natureza, dessa natureza pródiga que nos acalma, que nos alimenta, que enche os nossos olhos e a nossa alma. Que Jesus permaneça em nossas vidas. Que assim seja. Um pouquinho do Evangelho, um trechozinho, porque é praxe, né? Às vezes nós não lemos, porque estamos já nessa sintonia desde logo cedo, mas um trechinho do Evangelho não custa nada a gente ler. O Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, o capítulo é o 12, amai os vossos inimigos. O duelo, o item é o 14. Que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida, ou se não a peço àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que agistes de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, por uma palavra frequentemente dita ao ar ou muito inofensiva da parte de um dos vossos irmãos, vosso orgulho se acha ferido. Respondei-lhes
de maneira áspera e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão. Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher, seu marido, a uma mãe, seu filho, aos filhos, seu pai e seu sustentáculo? Certamente, aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente, em reconhecendo seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar? Quanto ao ofendido, convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àquele que nos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo, o coração está ferido e sofre. Mas, além de ser estúpido, além de ser estúpido, jogar a sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que este, estando morto, a afronta, a qualquer que seja, não existe mais. O sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, deve cair por si mesmo e que, se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio? Então, o Evangelho está falando do duelo. Está falando da grandeza daquele homem, daquela pessoa que perdoa, que busca esquecer a ofensa, que não carrega em si, em seu coração, a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança. E o que havia de pior na época era o duelo, porque quando um homem se sentia ofendido em sua honra, ele intimava o outro para o duelo, e a lei permitia, e em praça pública aquele duelo acontecia. E hoje, graças a Deus, não existe mais o duelo. Não existe mais o duelo dessa forma que havia nessa época, em que duas pessoas se degladiavam em praça pública, e muitas vezes era o ofendido a sucumbir. Então, existe muito mais mérito, existe muito mais honra em suportar a injúria e perdoar. Porque morto o homem, não acaba a ofensa. A honra ferida não deixa de ter sido ferida. Então, o que o homem precisa é ter grandeza de alma, é ter essa dignidade de dar ao outro a oportunidade de refazer, de recomeçar, de reparar o seu erro. E todo mundo quer isso, não é? Gente, eu acho que eu me empolguei. Nós não estamos no Evangelho no Lar. E eu estou com essas meninas aqui, muito agradecida pela presença de vocês. E vamos contar uma breve história. Já que só estou eu agora, eu acho que eu estou só com uma pessoa aqui, né? Eu estou com a Annie Dreams, eu acho que é ela que está comigo. E Viviane e Yasmin também. E nós vamos contar mais um fato ocorrido, né? Assim seja. Mais um fato ocorrido com o irmão Horta, o padre Horta. Aquele de quem falo quase todas as terças-feiras, ele que foi um sacerdote, que viveu uma vida de amor, de doação, de serviço ao próximo. Ele passou por diversas experiências, ele era possuidor de muitas faculdades mediúnicas, e isso o fazia diferente das outras pessoas, chegava até a causar algum desconforto para aquelas pessoas que já sabia desses fatos e tinham receio de estar perto dele, porque quando menos esperava acontecia alguma coisa assim de inusitado com ele. E certo dia, tarde da noite, voltando para casa, depois de um largo dia de muito trabalho, ele vê a porta da igreja aberta, de uma igreja que tinha naquele lugarejo. E ele resolve entrar, porque ele tinha essa vontade, esse anseio, e ele gostava de orar. Então ele decidiu entrar na igreja para agradecer a Deus por aquele dia, por tudo que a vida havia lhe ofertado, pelo trabalho realizado, pelas experiências. Então ele entra na igreja. E ele percebeu que sobre a mesa, no altar, suspenso no ar, estava um caixão de defunto, como se diz. Lá dentro havia um corpo que deveria estar sendo velado, porque era comum
naquele local, naquela época, quando morria pessoas na cidade, delas serem, o velório, serem veladas na igreja. E o corpo ficava ali. Mas normalmente passava a noite acompanhado por amigos, familiares, mas aquele corpo estava no caixão e o caixão estava sozinho, a igreja estava vazia. Mas o nosso querido irmão Horta não era um homem dado ao medo. No máximo, ele sentia um certo arrepio ao estar sozinho diante de um féretro. E aí ele começa a orar. Começa a orar agradecendo a Deus, relembrando o que fizera durante o dia, pensando nas atitudes dos homens de poder, dos homens, dos religiosos. E a sua oração foi sentida. E quando ele finaliza a oração, ele finaliza pedindo a Jesus, pedindo a Deus, por aquele corpo, por aquele espírito que havia deixado aquele corpo, para que ele recebesse a devida assistência, o amparo necessário. Mas naquele instante, algo inusitado aconteceu. Ele percebeu que o defunto mexia os braços. Então ele parou, sentiu um certo arrepio na espinha, mas nada que o fizesse temer a ponto de sair da igreja. Então ele parou, começou a pensar, mais uma vez os braços do defunto se mexeu e ele pensou, será que o irmão está vivo? Porque acontece algumas vezes, já aconteceu, e acho que ainda hoje acontece, não com tanta frequência como antigamente, porque hoje existe, depois da desencarnação, existe todo aquele processo de fazer a necrópsia, de fazer o laudo, né, da causa-mortes e todo aquele processo. Então, ele ficou a pensar, será que esse homem teve um ataque e aí ele está aí em estado de catalepsia? Será que ele está com morte aparente? Bom, resolveu então chamar aquele homem, o sacristão, que toma conta da igreja, que muitas vezes dorme na igreja. Ele foi lá, acordou o sacristão. Acordou o sacristão e deu ciência do que estava acontecendo. O sacristão, a Anne Dream está dizendo que, rapaz, eu saía correndo. Imagine eu, faria o mesmo. Olha, nem que ela voltasse depois com alguém para ajudar. Então, irmão Horta foi chamar o sacristão para ajudá-lo, porque ele queria subir em um banco, já que o caixão estava suspenso, para ver o que estava acontecendo. De repente, o homem estava vivo. E aí ele acordou o sacristão, mas o sacristão veio muito relutante, tremendo da cabeça aos pés, e o padre disse, meu irmão, fique tranquilo. Você segura o banquinho para que eu possa subir e olhar o que está acontecendo. Mas o sacristão tremia demais. E correu e ficou na porta. O padre tirou do bolso um crucifixo, não, como é que chama? Um rosário, e entregou. E ele rezou Ave Maria e o Pai Nosso e atrapalhou tudo. O irmão Horta disse que nunca havia escutado oração tão atrapalhada. E o homem tremia, e o irmão Horta então subiu no banco. E quando ele subiu no banco, que conseguiu alcançar o caixão, 2 seres pularam de dentro do caixão, atingindo o sacristão que estava na porta, que aos berros jogou para o alto o crucifixo, o rosário, e correu em direção à rua aos berros. E o irmão Horta percebeu que se tratava de 2 ratazanas imensas, que estavam ali dentro do caixão, fazendo só Deus sabe o quê. Mas o defunto continuava defunto, estava morto. Irmão Horta correu ao encontro do sacristão, esse aos berros pelo meio da rua, não parou para ouvir o padre, nem sequer olhou para trás, saiu em disparada. Conta o irmão Horta que após aquele momento, após aquele incidente, nunca mais o sacristão voltara à igreja. E algumas vezes, quando o padre
O sacristão sou eu na vida, eu também. O padre disse que, do irmão Horta conta que quando de vez em nunca encontrava o sacristão na rua, este, ao se dar de cara com o irmão Horta, saía em disparada. E assim ele começou a refletir nos medos que a criatura humana carrega. Quanto sofrimento por conta dos medos. Quantas angústias, quantas crises, e é um dos maiores monstros que a criatura humana carrega. É o medo. Tem gente que tem até medo de ter medo e acaba entrando naquele processo terrível de síndrome do pânico. Vamos trabalhar os nossos medos. Vamos entender que aqui estamos nessa caminhada, espíritos imortais que somos, para o progresso, para a felicidade, para galgar os degraus da evolução. Não tenho dúvida de que se eu me deparasse com uma situação dessa, eu não correria porque as pernas não iriam dar conta de carregar o meu corpo. Mas eu acredito que eu ia gritar tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que eu nem sei. Porque, infelizmente, a gente ainda não aprendeu a lidar com os medos. E é algo que é incutido em nossa mente desde a infância, o medo dos mortos, né? De alma do outro mundo, de assombração, de fantasma. E a gente traz isso ainda conosco. E isso nos causa muito desconforto, muito mal-estar. Inclusive até as pessoas que perdem não, né? Se separam fisicamente dos seus entes queridos, tem pessoas que não querem de jeito nenhum. Deus me livre dessa pessoa aparecer para mim. É como se a pessoa que desencarna virasse uma coisa, né? Deixasse de ser uma pessoa, uma individualidade, um ser humano, um ente querido. Mas isso são atavismos, são reminiscências que nós vamos trabalhar aos poucos. E assim, eu não vou para velório, morro de medo. Eu também morria muito de medo, Yasmin, Viviane. Eu morria de medo, muito, muito, muito mesmo. Hoje eu já não tenho medo, mas também não gosto, não sei. Sabe, a gente vai, às vezes até por causa de amizade, né? A gente está preocupado com o que o outro vai pensar, mas não sinto vontade. Vou, faço uma prece, cumprimento familiar, mas é um momento muito delicado, né? Olha, mas eu acho que parei de ter medo, tá vendo? Eu também. Eu tenho verdadeiro pavor, mas eu já não tenho medo. Agora, numa circunstância dessa, eu acredito que eu iria dar uns bons gritos. Então, trabalhemos os nossos medos. O que dá a nós uma certa confiança, uma certa segurança é saber que não há morte, não é? Quer queira, quer não, esse desvendar da vida espiritual, esse retirar o véu, nos trouxe a possibilidade de um comportamento diferente diante dessas situações. Eu acredito que muito dos nossos medos nós já vencemos, né? Então, Sônia do Cordeiro, bem-vinda. Nós estamos encerrando a nossa fala com muita gratidão por vocês estarem conosco, dizendo que próxima semana estaremos de volta. Lembrando que sexta-feira, dia 20, às 20 horas, eu vou participar do Papo Poético, um bate-papo muito gostoso com Renilson Lima, um poeta de Aracaju, cordelista. Teremos outros convidados. Eu fui convidada, mas eu não sou, não estou nesse patamar desse pessoal aí não, viu? Eu estou bem da ralé. Mas me convidaram e vamos participar. E agradeço a presença de vocês, que Jesus envolva cada coração. E vamos encerrar dizendo muito obrigada, Senhor, por esse momento espetacular, pela companhia dos irmãos que estão nessa live, rogando a Ti a bondade e a misericórdia divina por todas as criaturas que estão em sofrimento, em aflição, que estão nos leitos de hospitais, que foram afetadas, acometidas por esse vírus, contaminadas por esse vírus, Covid e tantos outros vírus. Então, nós rogamos a Jesus
pedindo assistência para os irmãozinhos que partiram, seja pelo suicídio, e hoje nós tivemos um suicídio, não é? Se eu não me engano, é Zé Buscapé, o nome do rapaz, o apelido. Rogamos a Jesus por este irmão, que a Mãe Santíssima acolha em teu seio de amor, a fim de que esse irmão receba da espiritualidade todo o socorro de que necessita, para que suas dores sejam minimizadas. Que Jesus envolva os nossos corações e permaneça em nossas vidas. Que assim seja. Lourdes Lima chegou no finalzinho, viu? Com muito prazer e gratidão, nós encerramos a nossa fala. Obrigada, Lourdes. Você chegou no final, mas chegou na hora certa, porque você vai assistir, não é? A gravação. Que Deus te abençoe.